Carta enviada dia 9 de fevereiro de 2007, localidade Lisboa, Portugal, religião católica, escolaridade superior concluído, profissão advogado. Meus caros, a paz de Jesus esteja convosco. Hoje venho vos falar sobre 3 temas. Primeiro, o comunismo ou socialismo, versão moderna, foram nefastos para a humanidade sem dúvida alguma, e são intrinsecamente maus também. Temos, contudo, que perceber como apareceram. A Revolução Industrial Inglesa escravizou o povo inglês e, em seguida, outros povos, de onde surgiram 3 reações: o marxismo, social-democracia de Weber, a Igreja com a encíclica Rerum Novarum. Ora, no contexto do século XIX, isso justificava-se. Hoje não. O marxismo, como teoria, até tem pontos justos, mas perde-se pela luta violenta ou modernamente legal de classes, negação do direito de propriedade e, sobretudo, o ateísmo científico. Por outro lado, Stalin perverteu os ideais marxistas, fazendo um capitalismo de Estado e matando milhões de pessoas. Outros o seguiram, infelizmente, tornando o marxismo uma miragem e um comunismo numa doutrina criminosa. Eu não sou marxista, mas também não defendo o capitalismo ou o neoliberalismo, globalização, que no fundo em premissas modernas e mais justas. Quer também, através do dinheiro, prazer, drogas, consumismo, individualismo, fazer o mesmo que o marxismo. Reconhece a propriedade privada, mas dá poucos meios para chegar a ela. Fala na mesma de liberdade de costumes, camuflados sob a capa de cristãos. O fascismo, por sua vez, assenta num corporativismo manipulador, numa repressão ideológica e num culto da personagem autoritária do ditador. Por isso, com toda a sua corrupção, a democracia é o sistema mais justo, apesar de tudo. Isto também para dizer que, embora não marxista, defendo a igualdade de oportunidades em situações idênticas. Não quer dizer que não possa haver privilégios, mas têm de ser legítimos. Assim, que forma a política considera ideal e por quê? 2. O aborto. Sou totalmente contra a legalização do aborto, até porque os seus defensores, ironicamente, vão contra a pena de morte, mas defende a sua descriminalização. É uma questão moral grave, mas não de índole criminal, quanto mais apenas um ilícito civil. 3. Drogas e álcool. Ser bêbado ou tóxico dependente é pecado mortal, sem dúvida. Beber até ficar um pouco alegre, não entendo por que será. Nas drogas, temos que distinguir as duras, gravíssimas, e as leves, apenas incorreto. Há muitas maneiras, até religiosas, de não usarmos totalmente a razão, não? 4. Revolta-me certos brasileiros que dizem que nós somos os colonizadores e que somos, como dizem, entre aspas, lerdos, só se for por termos valores. Mais uma vez, obrigado, pois confio no professor, grande homem, e desculpem se fui ousado. Um padre amigo me disse-me que obedecer à igreja não é mera subserviência passiva. Concorda? Ajude-me nestes dilemas. Que Jesus e Maria o cubra de graças e a sua família. Muito prezado doutor, salve Maria. Muito me honram sua carta e suas palavras, mas digo-lhe que de grande só tenho os meus pecados, dos quais terei que dar contas a Deus em breve, porque já me aproximo do ocaso da vida. Um septuagenário pode ter vida mais ou menos longa ainda, mas esse mais ou menos, logo em geral, é curto. Suas questões de cunho político me fazem recomendar-lhe, antes de tudo, que leia meu trabalho sobre desigualdade e igualdade de direitos, considerações sobre um mito. Nesse trabalho, o senhor encontrará a explicação que une protestantismo, democracia liberal, socialismo e comunismo. É a mentira da completa igualdade de direitos entre os homens, não distinguindo entre direitos naturais e direitos acidentais, que causou o comunismo. E a democracia liberal é a mãe do socialismo e do comunismo. Os homens não são iguais, são semelhantes. E o que é semelhante não é igual. Sem dúvida, a Revolução Industrial, junto com o capitalismo, causaram a Revolução Marxista.
Socialismo e comunismo, para o marxismo, são apenas duas etapas da fatal evolução social. Claro que essa evolução é tão falsa quanto a evolução da lagartixa para jacaré, ou do macaco para universitário atual. Não existiu nunca a evolução biológica, um conto da carochinha para diplomados que não pensam, e nunca existiu a evolução social fatal para o comunismo. Tinha razão Paulo Claudel ao dizer que Marx escreveu a Bíblia da imbecilidade e do ódio. O senhor, doutor, tem bem razão de repetir a frase de Pio XI na encíclica Divini Redentores: intrinsecamente mau é o comunismo. Por isso, o marxismo não pode ter pontos justos. Como o que é intrinsecamente mau pode ter pontos justos? O marxismo parte de uma mentira fundamental. Só existe a matéria. Ora, o que parte de um princípio fundamental falso só pode ter consequências erradas na teoria, criminosas na prática. Stalin colocou em prática o que Lenin já havia pregado e praticado: o genocídio. O comunismo é necessariamente criminoso porque é intrinsecamente mau. E repare, meu caro doutor, que a União Soviética se intitulava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A União Soviética nunca atingiu a fase comunista. Ficou na fase socialista. E bem criminosa. A distinção entre marxismo social-democrata reformista e marxismo leninista violento é um engodo para enganar democratas liberais. Fernando Henrique é socialista, social-democrata. Ele é marxista e sempre aceitou o comunismo. Ele preparou a cama para o Lula, que é tão comunista quanto os do PSDB. Veja como eles estão todos de acordo. O capitalismo é o pai do sistema comunista. O capitalismo é o liberalismo na economia. Ele é mau enquanto separa a economia da moral e enquanto instala a livre concorrência absoluta, que é a lei do mais forte na economia. E a lei do mais forte é a lei da selva, que vai introduzir a violência totalitária. O fascismo e o nazismo, meu caro doutor, sempre foram socialistas. O partido nazista se intitulava Partido Nacional Socialista Operário Alemão. Era o PT da Alemanha. E o Mussolini sempre foi marxista. Durante mais de 10 anos ele foi o redator-chefe do principal jornal comunista da Itália. E ainda, na derrocada da guerra, ele fundou a República Socialista de Salò, no Lago de Garda. Nunca houve oposição real entre fascistas e comunistas, pois ambos são marxistas e socialistas. Dizer que a democracia é o regime mais justo me parece que contraria tudo quanto se registrou na história. A democracia é o governo das maiorias. Ora, as maiorias, necessariamente, são dos menos capazes e dos mais corruptos. É de estranhar, então, que corrupção e ignorância tomem o poder nas democracias liberais. Veja o caso do Brasil. Sobre este ponto, democracia igualitária e corrupção, peço-lhe que leia o diálogo de Platão, A República. O senhor verá que descrição que Platão faz da República em Atenas do seu tempo é coincidente com a República dos nossos dias. E Platão comprova como, necessariamente, a democracia igualitária gera a tirania, que hoje é marxista, fascista ou comunista, mas sempre socialista tirânica, criminosa e corrupta. O aborto é sempre um crime porque mata um ser humano indefeso. Pecado mortal é algo grave que, além de contrariar diretamente a lei de Deus, contraria sempre a razão. Ora, as drogas e o excesso de álcool fazem perder o uso da razão. Logo, são pecados contra a virtude da temperança e da prudência. A primeira graça que Deus concedeu ao Brasil foi ter sido colonizado por Portugal católico. Peço-lhe, doutor, que sobre este fato leia o meu trabalho Vocação do Brasil, onde mostro que a alma do Brasil é a alma de Portugal e que ambos têm vocação de cruzados missionários. Obedecer à igreja é algo de grande sabedoria. Obediência que os padres trocaram hoje pela obediência do Concílio Vaticano II, que ensinou o contrário do que a igreja sempre ensinou e mandou. E a solução dos problemas atuais é fazer o mundo a voltar a ser católico. O mal de que sofremos é moral e religioso. Não há forma de governo que cure um mal religioso e moral. Um abraço. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.